Olá, sejam muito bem-vindas ao canal Dominando Estrias e hoje eu quero compartilhar com vocês um tema muito importante para quem trabalha com estética. Quais são os melhores tratamentos para cada tipo de estria? O que é melhor? Então fica comigo até o final que eu vou compartilhar dicas muito práticas para você estar colocando já em atendimento no seu dia a dia. As estrias são rompimentos das fibras elásticas causada por um estiramento excessivo do tecido. Então, cada estria se rompe de uma forma, não são todas iguais. Eu criei um vídeo, no primeiro vídeo lá no canal, que tá explicando certinho cada tipo de estria. Então, eu convido vocês a ir lá assistirem se vocês ainda não viram. Então, vamos lá, vamos identificar qual que é o melhor tratamento para cada tipo de estria. Eu separei aqui algumas imagens, para vocês entenderem melhor. Então, vamos começar pelas estrias vermelhas, que a princípio todos falam que é a mais fácil para tratar. Então, por incrível que pareça, nem sempre as estrias vermelhas elas são as mais fáceis de tratar. Por ter rompimento de capilares sanguíneos, o processo inflamatório está presente, tem vascularização presente aqui. Então, a gente não pode lesionar muito essa estria, porque senão a gente vai deixar essa estria ainda mais vermelha. Então, para esse tipo de estria, o que eu indico? A gente está usando um Dermapen, e agulhas de 36 a 42 pontas, para a gente conseguir fazer uma indução de ativos e auxiliar esse processo de cicatrização para melhorar a elastina e o colágeno desse tecido. E não mais do que isso, a gente não pode sensibilizar mais ainda essa estria, porque senão pode dar sim um efeito rebote. Outro tratamento legal que a gente pode estar fazendo é a aplicação de carboxiterapia. Por quê? Porque a oxigenação do tecido dessa região é muito importante e a aplicação do CO2 vai fazer uma irrigação sanguínea melhor, vai facilitar esse processo de cicatrização e automaticamente a estria vai ficar melhor com essas técnicas que eu acabei de falar para vocês. Outro tratamento também muito bacana que vocês podem estar colocando em prática para estrias brancas é trabalhar no 1 a 1. O que é trabalhar no 1 a 1? Quando a gente tem o rompimento das estrias e elas já cicatrizaram, já perderam o processo inflamatório, a gente precisa trabalhar sim uma a uma, O tecido que está ao redor está íntegro, então a gente não tem necessidade de estimular colágeno ao redor, estimular elastina ao redor. A gente precisa trabalhar pontualmente dentro daquela estria, sem lesionar todo o resto, Então a gente tem que ir no 1 a 1. E como que a gente vai fazer isso, No Dermapen não é possível, porque no Dermapen a gente tem agulhas, cartuchos maiores do que o tamanho da estria. A gente precisa trabalhar com uma estria, com uma agulha que vai pontualmente dentro da estria, Eu uso uma máquina rotativa de tatuagem, E geralmente eu utilizo agulhas com 3 pontas ou agulhas com 7 pontas, Os cartuchos Magnum daí para trabalhar, tá? E eu vou trabalhando dentro de cada estria, promovendo sangria pontualmente dentro de cada uma, pra gente conseguir essa vascularização, inflamação controlada e daí sim a gente ter uma melhora. Diferente das estrias vermelhas, aqui a gente precisa inflamar, Não tem circulação presente, não tem oxigenação, então a gente precisa causar essa inflamação para daí sim ter um resultado, tá? Se não tiver inflamação, não vai ter resultado. Outro caso agora, estrias mais fundas, Elas tiveram um rompimento e agora elas estão mais profundas e a gente precisa promover um tensionamento, uma retração delas também, e, consequentemente, um refinamento. A gente precisa trocar essa parte dermoepidérmica. Só que, como que a gente vai fazer isso? Trabalhar com o cartucho de 36, 42 somente, não adianta, porque eu vou estar esfolando todo o tecido ao redor. Eu não vou conseguir estar alcançando diretamente lá embaixo na estria, Para eu fazer isso, eu vou ter que apertar, eu vou ter que machucar. E isso não é interessante, a gente não pode machucar e nem apertar as estrias, porque senão o efeito rebote acontece, Então, o que a gente vai fazer? Vai vir com a máquina de tatuagem, A gente pode estar trabalhando com ela, porque é onde tem mais opções de agulhas, Usar uma agulha que caiba exatamente dentro da estria, como na branca, a gente vai trazer ela para cima. E daí sim, depois a gente usa o Dermapen com 36, 42 para
tratar todo ao redor. Perceba que quando a gente encosta nas estrias, que ela está mais profunda e a gente traz ela para cima, porque ela vai inflamar, ela vai irrigar, então automaticamente ela vai subir. Ela vai ficar nivelada com todo o tecido. E daí sim, vai usar um cartucho de 36 ou 42 para induzir esses ativos e melhorar toda a qualidade da pele, mas sem pressão, sem machucar, sem agredir, né? Se vocês ficarem com dúvida, vocês podem deixar nos comentários e a gente vai conversando mais sobre isso, tá? E também vai me ajudar para os próximos conteúdos aqui no canal. Outra coisa, quando a gente tem umas estrias escuras, né? Aqui no caso dessa paciente, elas estão bem escurecidas, né? E é devido, às vezes, à própria cicatrização da paciente. Na maioria dos casos, sim, né? Então, o que a gente precisa fazer? Aqui a gente tem que cuidar muito com a questão de processo inflamatório, né? Então, aqui, o que eu indicaria? Ou a gente entra com um laser de baixa potência, né? Ou a gente entra até com aplicação de ácidos. O microagulhamento a gente poderia fazer também, mas sem lesionar a pele, de jeito maneira, né? Porque se aqui, só com o rompimento da estria, já lesionou e já manchou, se a gente lesionar com um microagulhamento ou com uma agulha, né, da máquina rotativa, também vai manchar, né? Então aqui eu optaria por fazer uma aplicação de retinóico, né, pelo menos uns 20%, 15%, né, deixar descamar e daí sim depois, quem sabe, tá associando com laser, né, ou com outra técnica, dependendo de como a cicatrização da paciente responder diante da técnica, entende? Ó, gente, agora um caso mais severo, né? Esse tipo de estria aqui é bem delicado, a gente precisa de bastante tempo pra gente tratar esse tipo de estria. Então, eu sempre separo por partes. Eu não trabalho toda a região de uma vez só, quando chega esses casos. Então, a gente vai por partes. O foco aqui é tratar principalmente essas largas, né? Então, depois a gente trabalha em todo o resto, né? Aqui onde estão largas, a gente vai trabalhar. No resto, a gente vai dar atenção depois. Um passo de cada vez. Não adianta querer tratar tudo e no fim não tratar nada, né? Então, o que a gente precisa fazer aqui? Primeiramente, a gente tem que fazer retração dessa flacidez. Não adianta eu querer refinar a pele, fazer retração, tudo, se eu não tensionar essa flacidez. E com o que eu tensiono essa flacidez? Ou eu tensiono com jato de plasma ou com eletrocautério. Eu coloquei aqui o equipamento que eu utilizo, porque esse equipamento aqui ele é super completo. Ele tem tanto o LED, quanto o eletrocautério, quanto também o jato de plasma. Quando eu vou usar jato de plasma e quando eu vou usar eletrocautério, Sara? Depende da intensidade que a gente quer atingir. Jato de plasma tem uma alta intensidade, o eletrocautério já tem uma intensidade menor, né? A energia do eletrocautério, ela é uma energia mais descompensada, e o jato de plasma é uma energia mais controlada. Quando eu quero atingir mais profundo, eu uso o jato de plasma. Quando eu quero atingir mais superficial, eu vou estar usando o eletrocautério. Como aqui rompeu bastante e a gente consegue visualizar as estrias, a flacidez, né, e está bem superficial, eu vou trabalhar primeiro superficial. Eu quero tensionar isso aqui, depois que eu vou tratar o que eu estiver vendo por debaixo disso aqui, uma coisa de cada vez. Então, utilizamos o eletrocautério, né? O eletrocautério tem a configuração aqui certinha, né? E eu gosto de estar usando essa agulhinha aqui, que ela é bem fininha, e a gente consegue um processo de tensionamento incrível. Então, primeira coisa, tensiona a flacidez. Depois a gente trata todo o resto, tá bom? Agora, nesse caso aqui, onde a gente tem flacidez junto com estria, pigmentação ativa, tudo misturado. Eu particularmente, Sara, trataria primeiro esse processo de desidratação e clareamento da pele. Automaticamente a gente vai ter esse refinamento e a pele toda vai ficar melhor. Depois eu vou no 1 a 1 tratando cada estria, né? Aqui sim, trabalharia com cartucho de 36, 42 pontas, né? Lesionando bem, se a cicatrização dela é boa, né? A gente sempre pergunta isso lá na consulta, como eu já ensinei pra vocês. Então, a gente trabalha esse refinamento induzindo os ativos, né? Usando clareadores também para melhorar essa qualidade da pele. Manda ela para casa e depois do retorno a gente vai ver
para trabalhar um a um o que precisa. Agora me conta, tem algum desses tratamentos que você já utilizava? Já fazia alguma dessas combinações? Então me conta aqui, vai ser um prazer poder te ajudar nessa caminhada. No próximo vídeo a gente vai conversar sobre como montar um protocolo exclusivo para cada cliente. Tá? Compartilha esse vídeo com as amigas, encaminha para um outro profissional, que eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença no atendimento e nos resultados das suas pacientes. Beijo grande, até o próximo!